devia estar preocupado e não estar a aplaudir. Você devia estar preocupado. Se esses gajos aí estão a violar, e como é que vai ser conosco? E é justamente isso. Se você não olha para o maior quadro, você amanhã vai assustar, nos invadiram, vai assustar, ficaram com o nosso país, vai assustar, fizeram não sei o quê. Epá, e está tudo numa linda, porque não, o Trump é mau, mostrou que ele é nota 10, que ele é o fudido e não sei o quê. Meu puto, não faça isso. Mas, Gostaria mas só o nosso país já foi invadido por outras forças. A China já tomou o nosso país. Mas não O é próprio assim que Estados se Unidos. analisa as coisas, isso não é bem assim, não é só assim a China. Pelo menos esses malheiros que você diz que invadiram o teu país, ainda há margem de discussão, porque ainda há documentos que regem determinadas relações, e a relação que tem com o governo de Angola ainda é regida por via de documentos e acordos. Quando alguém que viola o direito internacional tem esse poder, ele já não precisa de fazer acordo contigo, ele chega e diz, olha, a partir de agora vocês são colônia dos Estados Unidos da América. Não há documento nenhum para te proteger nem nada. Agora, se entra um novo governo, ainda tem o poder de renegociar tudo aquilo que o MPLA fez, de desfazer contratos, renegociar contratos. Mas, se for no caso em que o direito internacional já não existe, o que significa que os países vão ser determinados por quê? Pela força. Significa que se eu tenho mais força que você, tenho mais bombas nucleares, que é isso que o Trump tem feito, porque ele toda hora, nos discursos dele, diz que tem os melhores homens, tem o maior exército, o exército mais poderoso. Vocês não estão a dar conta que o Trump tem feito uma propaganda brutal do exército americano. E ele está a aproveitar fazer isso por quê? Porque o plano do Trump, se vocês pararem só para fazer uma leitura geopolítica, por isso é que eu digo, eu gosto bem de ler o Henry Kissinger, porque aquele senhor aí é maquiavélico, aquele senhor estudou a América para os próximos 50, 100 anos. Isso que aconteceu com o conflito Rússia-Ucrânia foi uma forma que os Estados Unidos encontrou, primeiro, para desacreditar a Rússia por via da propaganda, porque a guerra está a acontecer, eles foram os gajos que mais meteram armas na Ucrânia. Aquelas armas, primeiro, tinham vários momentos para o uso daquelas armas. Primeiro, era a testagem de material militar, em cenário real, coisa que eles não fazem. Muitas vezes não tem espaços para criar, para testar mesmo esses materiais que ele vai, bombas e não sei o que, não tem como testar. Aproveitaram a Ucrânia, a guerra Rússia-Ucrânia foi um grande campo de experimento de tecnologia militar que os Estados Unidos utilizou para testar armamento de fogo em tempo real, em cenário real. Eles conseguiram fazer, primeiro, muita testagem de muito material. Segundo, conseguiram atolar a Rússia para uma guerra que o Putin, pelo menos, fez uma leitura de isso vai levar no máximo uma semana, um mês, vamos rebentar com isso. E acreditem, o Putin tinha a capacidade, sim, de conquistar a Ucrânia em uma semana ou em 10 dias, porque a Ucrânia já foi parte da União Soviética, ok? E eles conhecem a Ucrânia como ninguém conhece a Ucrânia. Não tinha como. Mas o que é que acontece? A Europa toda se envolve, porque a guerra na Rússia não é a Rússia lutar contra a Ucrânia. A Ucrânia não tem capacidade de lutar com a Rússia. Mas foi a Rússia contra toda a União Europeia e contra os Estados Unidos da América. Esses sim é que criaram os empecilhos na Rússia. Por quê? Por causa da informação. Por causa das informações satélite, aquilo que eles ficam, aquela contra-inteligência toda que eles dão na Ucrânia diariamente, aquilo é que faz localizar outros comandantes da Rússia, é que faz ver quando é que as frotas no Mar Báltico estão vulneráveis para fazerem ataques e não sei o quê. Se não fosse os Estados Unidos que participou a 100% na guerra da Ucrânia, ok? A Rússia já estaria com a Ucrânia na mão há muito tempo. Mas o que nós precisamos de entender aqui é que os Estados Unidos primeiro atolaram a Rússia numa guerra contra a União Europeia, ok? E contra os Estados Unidos da América. Fizeram uma espécie de proxy war, ok? E o que é que vai acontecer? Primeiro, queriam desgastar e rebentar com a economia soviética, só que quando eles começam a meter os embargos, o Putin estava preparado. O Putin vai contornar com o quê? Com frotas de embarcações fantasmas para continuar a vender o petróleo russo por todo o mundo, e é uma estratégia que nunca foi utilizada no mundo, só podia ser
fucking Putin a fazer aquela brincadeira. Quer dizer, conseguiu fazer que a economia da Rússia sobrevivesse com os embargos americanos, conseguiu se isolar do sistema internacional, conseguiu militarizar a economia, fazer uma economia de guerra, e o único país que até então tinha conseguido criar uma economia de guerra, militarizar a economia, foi a Alemanha durante a Guerra Mundial, quando Hitler estava aí, conseguiu militarizar a própria economia. A própria Rússia fez isso. A Rússia tinha muito equipamento militar, e o que os Estados Unidos estava a fazer? Os Estados Unidos primeiro precisava de quebrar a narrativa que a Rússia, ok, é a segunda maior potência militar do mundo. Precisava de quebrar isso, e eles conseguiram fazer isso por via da propaganda, porque muita propaganda por cima da Rússia, muitas informações sobre a Rússia, essa vergonha toda que está a passar, que está a acontecer com a Rússia, etc., são mambos que foram bem programados. Enquanto a própria Rússia está atolada e começa a estar enfraquecida, porque não há cena mais cara do que guerra. Imagina, guerra de 4 anos, você sabe quantos milhões se gasta num único dia de guerra? Um dia de guerra, só vamos falar um dia de guerra, com a Rússia a enviar sei lá quantos mil mísseis para a Ucrânia. Você sabe um dia de guerra quanto é que custa? Guerra é o negócio mais caro do mundo, meu irmão. E o que é que os Estados Unidos fez? Primeiro, atolou 4 anos a desgastar a Rússia. Agora os Estados Unidos saem da sua da sua estrutura. O que é que os Estados Unidos quer nesse momento? Quer criar uma nova ordem mundial, que essa ordem mundial vai ser determinada pela força. Quer dizer, quem tem mais força é que dita o jogo. A anulação total das instituições que durante muito tempo agiam como travões para determinados estados para se militarizar, enquanto os Estados Unidos aumentava a sua presença militar em todo o mundo, com bases no Médio Oriente, quase em todo o sítio, em Catar, em não sei o quê. Os Estados Unidos fez um jogo de mestre. Base no Taiwan, ele levou bases militares em todo lugar. Agora, enfraqueceu a Rússia, ok? E nesse momento, a China, a China realmente é uma potência tecnológica, já surge como uma potência militar, mas não uma potência militar comprovada como a Rússia. A Rússia é potência militar no verdadeiro sentido da palavra, porque ela tem um histórico de vitória. A Rússia é que ganhou a Segunda Guerra Mundial, a Rússia é que travou sei lá o que, a Rússia tem um histórico comprovado, mas a China não tem. Tudo que você está vendo com a China nesse momento é equipamentos militares fudidos, G-57, que é o novo caça chinês de 6ª geração, estás a ver bombas de não sei o quê, estás a ver máquinas a China está com um material tecnológico fudido, mas agora a China não tem experiência de combate. A China não é a Rússia. Por isso é que os Estados Unidos, para derrotar a Rússia, meteu a União Europeia contra a Rússia, e ainda de esquerda te põe o próprio Estados Unidos como o maior financiador do conflito. Você está falando que a Rússia caiu numa enrascada, está atolada na Ucrânia até agora, porque os embargos não foram tirados, ok? E a Rússia continua a sobreviver, e não é fácil 4 anos na condição da Rússia. Qualquer país já teria colapsado há muito tempo, em uma semana, um mês, ou no mínimo um ano, aquele país já teria acabado. Putin realmente é muito forte. Agora, a China não tem experiência no terreno comprovada. A China, você não sabe o que é que você pode esperar da China numa guerra mesmo no verdadeiro sentido. Você está vendo que o primeiro porta-aviões da China, o Lin Zhen, só agora é que está pronto, e já disseram que ele também não é aquilo que as pessoas estão a pensar, não tem grande resistência, segundo, e nós sabemos também que muitas vezes é propaganda americana só para minar o esforço de desenvolvimento militar dos outros, da tecnologia militar dos outros, mas a China não tem experiência. A China, historicamente... Desculpa só, Isidro. Não, rapidamente aqui, boy. A China, historicamente, foi arrebentada pelo Japão. A China sofreu, não sei o que, a China começa a se levantar. Nós sabemos esse processo foi com a Revolução Cultural, Deng Xiaoping, Mao Tse-tung, não sei o que, e o custo desse levantar do grande dragão chinês foi extremamente custoso. Estamos a falar de milhões e milhões, estamos a falar de 800 milhões de vidas que foram eliminadas só nesse processo, porque a sabotagem que a China sofreu por via da própria Inglaterra, dos Estados Unidos, com a guerra do ópio, a guerra dos boxers, todos esses processos que envolveram muito sangue na China. A China hoje está de pé, a China se tornou no que se tornou, é porque a China mesmo são descendentes do Sun Tzu, da arte da guerra mesmo, aquele que está duro mesmo, que imaginou como é que é mesmo pai da questão mesmo estratégica, arte de guerra e whatever. E a China está aí, mas a China não está preparada. Por isso é que o primeiro teste de fogo que a China ia fazer seria com Taiwan.
Mas o próprio Taiwan, os próprios Estados Unidos também já está a se meter lá. O Taiwan já está a se meter. Japão entrou agora uma primeira-ministra que também entrou com um programa de militarização do Japão. Aquilo é os Estados Unidos que está a fazer para travar a China. Quer dizer, tá por o Japão, tá por como é? O Japão, tá por Taiwan e não sei o que. Aquilo é para travar a China militarmente. E a Coreia do Sul? Tens Coreia do Sul, tens o Japão e tens o Taiwan aí para travar a China. Coreia do Norte está aí aquilo que a gente conhece, mas também Coreia do Norte, sabemos que sobreviveram àquela guerra das Coreias e não sei o quê, mas não tem assim um histórico mesmo de um mambo fodido também que fizeram num outro país, deixaram cair. Não é tipo o russo tem história, você olha para o russo, eu estava a ver um documentário que estavam a falar dos melhores militares do mundo e todo gajo quando falava do russo ficava bababa, rapaz, aqueles gajos são os gajos mais fodidos que a gente já viu em combate, são extremamente organizados, a doutrina militar daqueles gajos é a mais fodida que a gente já viu, aqueles gajos são fodidos, mas o Ocidente está a destruir toda essa imagem que a Rússia construiu em sei lá quantos anos, se é 200 ou anos, se é há 100 e tal anos, que eles construíram uma imagem mesmo de potência. Os Estados Unidos está a fazer isso. Mas os Estados Unidos está a fazer isso por quê? Porque os Estados Unidos entalou a Rússia, está a entalar agora a China como a grande superpotência emergente, despoletou um conflito aí entre Paquistão e não sei se é Bangladesh, não sei o quê, e ele agora fez o quê? Ele está a se afirmar novamente como a maior potência do mundo. Em termos militares, ninguém pega nesse momento os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, as operações que ele fez, que ele pegou assim, vamos pegar o fulano em X hora, vai estar morto, tudo isso eles cumpriram. Na Venezuela cumpriram, no Irão cumpriram, e eliminaram o Khamenei nos primeiros dias de batalha. Estamos falando no primeiro ataque, limparam o Khamenei. Por quê? Porque eles durante muito tempo se especializaram. A Mossad no Médio Oriente se especializou em infiltração. A Mossad no Médio Oriente se especializou. Nós estamos a falar que as traições que estão a acontecer dentro do próprio Irão, estamos a falar de altas patentes do exército da Guarda Revolucionária, estamos a falar de altas patentes dos Quds, e você tem que saber também por que eles eliminaram o Soleimani lá atrás, os americanos tiraram já o Soleimani. Tipo, o Soleimani era o gajo fudido que se tivesse aí, os Estados Unidos já estavam a ver fumo, porque o Soleimani, ele sabia de muita coisa. Então, desde a eliminação do Soleimani, que o plano para arrebentar com o Irão já estava em andamento. Então são essas coisas todas que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer essas leituras mais amplas, porque nesse momento a China, nenhum país que tem como aliado, por exemplo, a Rússia, a China e não sei o quê, estão todos murchos. Por quê? Porque os indivíduos que mais representavam esse equilíbrio de poder no eixo mundial, estamos a falar propriamente da Rússia, que nesse momento a Rússia está atolada e a União Europeia quer continuar mesmo a desgastar a Rússia para aquilo, ou a OTAN, ou os Estados Unidos da América, isso já é o golpe final, tá sabendo? E enquanto isso, o que é que ele faz? Neutraliza a China, ok? Neutraliza a China com Japão, Coreia do Sul e Taiwan, ok? Enquanto isso, o que é que ele faz? Vai aumentando, vai expandindo a influência dele ao lado de todos os outros países. Quer dizer, nesse momento está-se a falar que a África, que os Estados Unidos já quer renegociar com os países africanos, a Angola mesmo já quer capacho dos Estados Unidos, já está no bolso, não sei o que mais está no bolso, Ruanda está no bolso, não sei o que. Você está a falar que os Estados Unidos, nesse momento, está a fazer a maior jogada da história para definir uma ordem militar, uma ordem mundial baseada no poder militar e no poder de dissuasão. Já apresentaram armas que, segundo eles, não existem no lugar do mundo, que eles, segundo eles, utilizaram, a inteligência deles diz que eles utilizaram lá na Venezuela, que é arma de distorção sensorial, que provoca sei lá o que, não sei o que existem milhares de armas que eles fabricaram que ainda nunca foram testadas em que estão a ser testadas nessas operações. Você está a falar que nesse momento os Estados Unidos estão a fazer uma integração, a primeira integração da história do sistema de defesa americano, complexo como é, estão a meter nas mãos da inteligência artificial. Mano, esses gajos estão a se preparar para controlar o mundo militarmente, ok? E acabou a ordem internacional. Ok. Todo mundo está no silêncio. Espero que ninguém foi dormir, né? Isidro estava aqui a falar umas cenas bem fixe. Eu só gostaria de adicionar ali, Isidro, durante os anos 50, os Estados Unidos já se aventuraram também a atacar a China.
não, invadiram a Coreia, né? Para dividir as duas Coreias. E a China saiu em defesa da Coreia do Norte e foi lá onde se deu aquela divisão. E também a China, por exemplo, já travou várias batalhas assim com os Estados Unidos. E durante muitos anos a China decidiu se preparar internamente para fortalecer as suas bases. E em 1989, quando a União Soviética já estava a mostrar que estava condenada ao colapso, a China reaparece então como a terceira alternativa, ou seja, como alternativa na geopolítica, né? Porque o mundo estava muito bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Em 1989, quando a China fez aquelas demonstrações lá naquelas praças de Tiananmen, ele mostrou que, olha, nós estamos preparados agora para se tornar numa potência. E eles têm estado a se preparar. É bem verdade o que você disseste, que a China não tem, nos últimos tempos, assim, um confronto direito, e os Estados Unidos têm estado sempre a se aventurar. Mas o facto de não ter um confronto direito com nenhum país também não significa que eles não estão capacitados para responder. E é o que nós estamos a ver. Por exemplo, o próprio Irão também está a brincar muito bem com os Estados Unidos e com Israel. E até, inclusive, estão a adotar mesmas estratégias de manipulação que o próprio Estados Unidos já vem a utilizar há muitos anos. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que fez também com que os americanos neutralizassem os alemãos era a criação de blindados fake. Os Estados Unidos tinham muitos blindados que eram fakes, que eram de plásticos, não sei lá que era, só mesmo para atormentar os alemãos. E os iranianos, o que é que eles fizeram? Pintaram, como é que eu posso dizer, MiGs assim no chão, pintaram, e Israel e Estados Unidos, quando chegaram, ficaram a bombardear terra, cimento, estás a ver? Chegaram a ficar a fazer bombardeamento no cimento. Eles pensaram que estavam a bombardear MiGs iranianos. Essa estratégia eles adotaram. E os chineses estão muito mais avançados nisso. Vale aqui dizer que, mesmo nessa questão que está a acontecer agora no Irão, também tem as mãos da China. As Chinas estão lá a fornecer tecnologia ao longo desses anos todos. E o Irão também é um grande aliado da Rússia. O Putin não está a cruzar os braços perante essas atrocidades que estão a acontecer, porque eles sabem que, perdendo o Irão, eles vão perder um grande aliado. E o Irão tem essa capacidade de gerar instabilidade, sobretudo no corredor de Hormuz, que é um dos lugares onde circula a economia do Médio Oriente, e não só o petróleo que é explorado, vendido no mundo, sai daquele lugar. Então o Irão tem essa capacidade. E outra coisa também que eles encontram no Irão, que é muito importante aqui realçar, é o Irão não é como a Venezuela, que você chega, tira o Maduro e logo o sistema todo fica corroído. O Irão, mais do que uma dimensão política, ele também tem uma dimensão espiritual, uma dimensão religiosa. Quando você ataca o Irão, você está a lhes combater politicamente e está a tocar no espírito. Por exemplo, se você dizer que o Ayatollah Khomeini morreu ou foi assassinado, para eles isso é mais um ponto que você está a atribuir, porque na religião deles diz que o líder tem que morrer mesmo como para ser mártir, tem que servir de mártir. E ele, ao saber que o líder dele não morreu de doença, não morreu de quê? Morreu porque morreu numa frente de combate ou morreu sobre um ataque dos inimigos. Você está a fortalecer mais o espírito de revolta e de resistência desse povo. Então, por essa razão é que eles estão aí a mostrar, porque eles, depois do anúncio da morte do líder, eles não cruzaram os braços. O que eles fizeram? Fizeram grandes contra-ataques. E você veja, por exemplo, os Estados Unidos, aquele radar que eles criaram no Catar, custou 1,1 bilhões ou que lá de dólar, e foi destruído por apenas uma máquina
que custou $500 mil. Então significa que, do ponto de vista dos gastos, o Irão, ou seja, os Estados Unidos e Israel, estão a gastar mais dinheiro nessa guerra do que propriamente o Irão. E o Irão está a resistir tal como nunca ninguém resistiu no mundo. Parece que o único país que se envolveu numa guerra semelhante foi o Israel, na Guerra dos 6 Dias. Nunca um país conseguiu dar respostas imediatas, assim, contra-ataques a mais de 7 países de uma vez e estar conforme está. E outra coisa também que eu gostaria de acrescentar aqui é, ainda que os Estados Unidos venham derrubar todos os políticos ou o sistema político total do Irão, no Irão vão surgir grandes grupos, né, que vão resistir conforme aconteceu na Somália. Lembrar que os Estados Unidos já se aventuraram em muitos países, mas a maior humilhação que os Estados Unidos teve até agora não foi no Vietnã, tal como eles andam a falar. Eles escondem. A maior humilhação foi em África e precisamente na Somália. Tem um rapper americano que também já fugiu dos Estados Unidos da América, que ele canta contra os Estados Unidos da América. Chama-se Lord Laz. Tem uma música disponível no YouTube com o título What's the Reason? Nessa música ele mostra como é que os americanos foram humilhados na Somália. E eu aconselho vocês a procurarem, não sei o que, vocês vão ver como é que aconteceu. Eles queriam usar o mesmo truque que eles fizeram aqui com Maduro, de chegar a capturar o presidente, só que lá deu errado. E ele foi uma grande humilhação. Lembrar aqui que os Estados Unidos não só invadiram a Venezuela neste ano, não só estão presentes no Irão, como também atacaram a Nigéria e atacaram a Somália. Infelizmente, como esses são países africanos, não está a se falar sobre isso, mas os Estados Unidos lançaram uma ofensiva na Nigéria e lançaram cerca de 185 ofensivas contra a Somália desde que o Donald Trump se tornou presidente. Deixa eu só tentar aqui polemizar mais um pouco. Eu acho que as fontes do Hitler são verdadeiras e as outras fontes não, né? Devíamos aqui ela dar alguns subsídios sobre aquilo que ele viu e ouviu, e nós temos que entender que é verdade, mas aquilo que a gente traz não é verdade, mas tudo bem. Eu concordo de parte com tudo que o Isidro falou. É verdade que o líder do Irão estava sendo monitorado pelos Estados Unidos, pela Mossad. Concordo plenamente. Aí tá tudo certo. Mas é o seguinte, eu também não concordo com os ataques do Irão sobre Israel. Eu não concordo. E nós sabemos que... Não, o Irão não atacou Israel. Não, o Irão contra-atacou. Quem atacou é Israel. Não. O Irão está se defendendo. Quem atacou é Israel. Não, quem gosta de atacar aí no Médio Oriente é Israel. Não é verdade. Jerônimo. Sim, pode falar. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Boss Hitler, de volta. Eu estou a curtir, estou a gostar de ouvir o manos aqui estão a trazer grandes abordagens. Estou a curtir, aprendendo convosco. Mas, Jerônimo, o que o Mano Hitler está a dizer é o que está certo. O certo é que não é o Irão que atacou Israel. Simplesmente Irão simplesmente ele anunciou isso. Ele disse que nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas nós vamos responder a quem nos atacar. Então o Irão simplesmente está a responder. Não é o Irão que está a atacar Israel, foi Israel que está a atacar o Irão. Como foi da primeira vez, como todas as vezes que tem existido, como estás a ver dessa vez, é mesmo Israel que atacou o Irão. O Irão está a responder essa provocação. Gentlemen, esse ataque do Irão não é de hoje. Não estamos a falar dessa guerra que está acontecendo agora. Isso já vem faz tempo, isso é muito tempo atrás. Sim. O Irão sempre atacou Israel, mesmo na época que era Pérsia. Nós sabemos disso. Nós estamos a falar nesse contexto, no contexto atual. Estás a perceber? A tendência de Israel é ser o dominão
daquele espaço. Estás a perceber? Ser o dono é como se fosse os Estados Unidos dentro daquele espaço do Médio Oriente. É o que Israel quer servir, quer se tornar. Controlar todos e mandar todos. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é. Esse é o seu ponto de vista. Eu, pelo menos, quando alguém tipo fala assim com boa de certeza, eu já não consigo mais tipo debater. Porque se você conhece a doutrina sionista de Israel, se você consegue fazer um estudo básico, você consegue mudar de opinião. Mas como você é uma ideia que está a falar sempre eu acredito, eu não sei o quê, então eu já estou a entender. É mais ou menos tipo, você tem a manipulação da informação copiada da propaganda e mistura mais um bocadinho de religião, você fica estagnado. Não tem como tipo continuar o debate nessas condições. Não, é assim, eu sou a favor de Israel porque eu sou cristão, né? É mesmo isso, é por isso que eu disse isso mesmo. Não, Isso aí é uma pelo, Você é Agora cristão. você respondeu tudo. O fato Você de está você- confundindo exatamente, Deus agora com Você você- dá conta disso? agora- Você me dá conta que no que eu falei. Você é Norberto Garcia. Porque eu notei O Ele é da Norberto tribo de Garcia. Judá. não, O Norberto é Garcia. não é Escuta, simplesmente, não é Jerônimo, por simplesmente por causa disso. Jerônimo. Não, não me Hoje- confunde com o Norberto Garcia. ou Não, gente- não estou a dizer Tudo bem isso. dizer Não, Não espera. concordo. Quando o mano respondes que tu se afilias, né? Tu és da religião. É isso que eu estou a dizer. O Garcia, o exemplo eu quis dar, dizer que ele é de MPLA. No ponto de vista dele, ele entende que não há ninguém dentro da Angola que possa governar a Angola após MPLA. Então, por isso que ele disse que a minha preocupação não é que a MPLA tem que ir para. A MPLA não pode ir para a oposição. Mas não temos ninguém para governar, porque ele se acredita em si próprio que só tem que ser a MPLA a lhe governar. Estás a perceber? Mas não tem nada a ver, está tudo distorcido. Esse teu exemplo, Yeah. meu irmão. Mas olha, Não enquadra. mas a no que regra estamos mesmo a é dizer. Eu Sabes, não o aconselho Israel- pessoas que estão. Olha só, eu não aconselho pessoas que estão afiliadas a religiões a entrarem em conversas geopolíticas, porque esses bradas embaçam tudo. O Jerônimo Bunga, ele está extremamente condicionado. O Jerônimo Bunga não vai falar nada, ele vai se negar a ver alguns fatos, porque ele está condicionado pela religião. Por isso é que eu costumo dizer, nem todo debate, nem toda ciência, tipo geopolítica, não sei o que, é para qualquer magia chegar e dar sua opinião. Magias que são controlados pela religião, e vamos mesmo pôr aqui em conta que a primeira arma geopolítica do mundo foi mesmo a religião. A religião é a base da geopolítica mundial. Quem estuda um bocadinho sabe que a religião é a base da geopolítica mundial. E estamos aqui num debate que alguém está condicionado por essa estrutura. Epá, eu costumo dizer, não todo debate é para todos. Você quando já tem compromissos com a religião, você não pode falar de geopolítica. Não, Isidro, não é, acho que não é bem isso. Pelo Não é menos, bem Jerônimo, isso. Eu também tenho a Jerônimo, sensibilidade havia- de entender. Jerônimo, pelo menos já se cumpriu. Desculpe só, gentleman, deixa só aqui. Eu também tenho a sensibilidade de entender sobre as outras questões ligadas à geopolítica. Eu não sou tanto quanto radical que não consigo perceber as outras visões. Não, Você eu não deu entendo conta do sim. teu radicalismo. Você quando falou que defende Israel porque você é cristão, acabou. Não existe mais radicalismo que esse. Não. Vai pensar que Não. radicalismo é o quê? Isso que você falou é Mas- radical, mano. Se nós estivéssemos Não é- assim num sítio a debater, nós todos assim presencialmente, nós todos temos que te dar as costas e te deixar você aí sozinho com uma cruz do Jesus a conversar com eles geopolítica. E Jerônimo, Passa a palavra, você vai, Jerônimo, você também tem que saber diferenciar o Israel do Estado sionista, estás a ver? O sionismo é uma corrente do judaísmo que foi criado depois de Israel sofrer, os judeus depois de sofrerem tanto, depois de viverem de serem vítimas de muitas perseguições, decidiram criar uma reforma do judaísmo e o resultado que deu é o sionismo. E o sionismo é exatamente isso que você está aqui a defender, que você está a confundir com aquele Israel que é falado na Bíblia. Aquele Israel da Bíblia já não existe. Esse Israel era aquele conjunto de pessoas que moravam nos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, lhes mandaram ir morar aí para criar confusão nos outros. Isso não é Israel da Bíblia. Mesmo essa cena do holocausto, das perseguições que os judeus sofreram e não sei o que, estima-se mesmo, há um professor aí no YouTube, que às vezes já escuto as cenas dele,
que ele faz um cálculo demográfico e etc. da época que aconteceu o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, ele estima que não existiam mais de 800 mil judeus na Europa toda. Onde é que saíram? Não, quase 2 milhões na Europa toda. Onde é que saíram 6 milhões de judeus que morreram no campo de concentração? Onde é que saíram esses 6 milhões? Tipo, você quando pega e começa a entender um bocadinho de geopolítica, eu pelo menos hoje penso assim, Estados Unidos para arrebentar com a Alemanha era a maior potência mundial em termos militares, não sei o que, na época do Hitler e não sei o que, eles encontraram esse backbone que eram os judeus. Mas por quê? Porque os judeus, durante a cena do Hitler, os gajos sempre foram gajos que sempre tentaram comandar governos. Eles representavam uma ameaça que o Hitler se apercebeu muito cedo, que eles detinham poder econômico e a ideia dele era sempre se infiltrarem dentro dos governos como eles fizeram com os Estados Unidos da América. Mas eles queriam fazer isso na Alemanha, porque a Alemanha era mesmo o mambo, mesmo na Europa, que comandava a Europa. Então tem muitos judeus aí, quando Hitler se apercebe disso, pega esses gajos todos e começa a lhes enviar para os campos de concentração. Porque ele sabe que aqueles gajos eram uma ameaça porque eles controlavam o poder econômico e estavam aí com muitos interesses ocultos. Ok? Então, ele depois de fazer isso, depois você tem que ver bem, essa narrativa depois da queda do coiso do Hitler, do povo perseguido, lhes deu a capacidade de fundarem um Estado israelita sionista, aí nos lados da Palestina, e aconteceu o que aconteceu em curto espaço de tempo. E esses malhês mesmo que você está a ver aí, eles foram indispensáveis para quê? Para dominar uma narrativa do povo que sofreu muito e que tem quase direito a tudo, que tem direito a fazer o que eles quiserem internacionalmente e etc. Então, eles ganharam um status que poucos países e nações no mundo têm. Depois daquela guerra que eles travaram no Médio Oriente, do Ben Gurion e não sei o que, aquela cena toda que travaram aí da Guerra dos 6 Dias e não sei o que, aquilo também foi um mambo que lhes permitiu se afirmarem. Desde lá eles começaram mesmo a crescer, a se expandir, mas a maior influência que eles têm é mesmo dentro dos Estados Unidos da América. O lobby sionista dentro da América é dos maiores do mundo existem. Está no cinema, está na indústria, está no não sei o quê. Ele está em todo lugar dentro dos Estados Unidos da América. Daí é que você vê esse relacionamento quase paternalista que eles têm com os Estados Unidos da América. A América, o único país que eles se ajoelham, o próprio Trump, o país que ele se ajoelha, é mesmo só Israel. Por quê? Porque Israel também não são tolos. O Epstein, aquele Epstein, dizem que era um agente do Mossad que foi especializado em corromper toda a elite ocidental, ok? Para terem bué de trunfos para controlar o grande império que é os Estados Unidos da América. Mas poucas pessoas falam disso. Poucas pessoas falam disso. E para mim, tipo, aqueles gajos, eles foram geniais. Tipo, pegaram um Epstein, lhe meteram aí para controlar toda a elite hoje. Por isso é que você vê de tempos em tempos, eles são forçados a tomarem decisões. O próprio Trump é forçado. Por isso é que você vê que durante essa guerra está se libertar muitos ficheiros desse agora estão a sair. Por quê? Porque a América precisa de ir para guerrear com X, precisa de ir para frente por causa da exposição e não sei o quê, porque eles controlam uma infinidade de informações que você não faz ideia. Aquele Epstein conseguiu corromper toda a elite americana, os grandes gajos mesmo do power, todos caíram aí no Epstein. Então o que é que eu quero dizer? Tipo, quando você traz uma narrativa religiosa dentro de um debate geopolítico, acabou a conversa. Não há conversa aí. Não há conversa. Geopolítica é algo muito sério. A primeira arma, é o que eu digo sempre, a primeira ferramenta geopolítica do mundo chama-se religião. Porque a religião é base de construção, ok? Da dinâmica social. Você acha que se Angola não tivesse cristianismo, Angola algum dia seria Angola? Angola só é Angola por causa do cristianismo. Outros países que você vê em África só são que são por causa das religiões, tipo, são muçulmanos, são islâmicos por causa da religião. A religião é uma arma geopolítica muito forte, porque ela conecta com a cultura, cria seu próprio espaço dinâmico cultural e a partir da dinâmica cultural cria o espaço dinâmico econômico. Você utiliza a religião para você atingir a economia e a política.
Então, são coisas muito fortes. São mesmo armas de infiltração, criação, expansão de influência e não sei o quê. Mano, não é uma batorra. Então, quando você está a discutir com alguém e ele começa a te falar sobre, não, tipo, ele se recusa a ver, ok? As questões israelitas tal como elas são, porque a religião não lhe permite chegar num ponto crítico. Estás a entender? Então o que é que ele faz? Ele afrouxa o sentido dele crítico e se vira para os indivíduos que muitas vezes estão a ser vítimas desse sistema. E um gajo nessas condições não merece debate. Eu não debato, como diz assim. Eu nem falo com isso. Mas o americano, eu acho que o americano se Ninguém deu, tá a o colocar a americano se religião deu em pauta mal. aqui. Eu O acho que americano não é está se dando bom muito mal. debatermos religiões com política, também não concordo. Mas a minha ideia não era trazer religião. Cara, tudo que você está a falar está se contrariando. Não é bom debater religião com política. Religião é política. Religião é política. Se alguém te mentiu e você se comprou essa narrativa, então você é naive, como dizem aí, ingênuo. Religião é política. Para só bem e olha mesmo para a religião. Religião é política. Sim, mas a minha ideia não era juntar esses dois assuntos. Eu Mas eles tentei. estão juntos, eles não dependem do Jerônimo para estar juntos, Jerônimo. Não, sim, concordo, mas assim, eu não queria colocar a religião como a situação sonante na nossa live. Também Né? ela não Jerônimo. precisa de ti. Você Jerônimo, pode Sim, Jerônimo, mas eu tu és queria a usar favor. ela para enfatizar o porquê que eu defendo aquilo que eu estou aqui a É defender. justamente isso que eu estou a te Não falar, necessariamente Jerônimo. que eu coloquei a religião por cima do nosso debate. Olha, Você tem que não ser precisa de assim e colocar a ponto final. religião. Não, Olha só, vou te falar, você não precisa de colocar a religião em cima do debate. Quando inconscientemente a religião determina o teu comportamento dentro de um debate. Esquece isso, Jerônimo. não necessariamente, irmão. Não necessariamente. Porque você, quando consegue ter coragem de falar assim, eu tipo, não sou de Israel porque eu sou cristão, você estragou tudo, você se declarou. Não há nada aqui que você possa fazer para tentar limpar isso, mano. Não, Nós já entendemos, eu não vou retirar. Não vou retirar nós já o que eu falei. entendemos porque é que você está daquela hora a defender, porque palmas pro Trump, fez não sei o que. Mano, você não está fazendo uma leitura geral da tipo lei internacional. Você já não está a olhar para a lei internacional, não está a olhar para isso, porque você é religioso, meu irmão. Aquilo que estão Yeah. fazendo. O Tá Trump fixe. violou Violou o direito internacional. violou a lei internacional. Agiu pela cabeça. O mundo Yeah, se agiu volta pela para a cabeça. barbaridade. Você nunca fez nenhuma AKM de madeira, mano. Vamos morrer tipo Exatamente. carne. Por isso é que a Espanha continua de pé e não aceitou facilitar que as bases sejam usadas pelos americanos. Mas Rejeitaram. olha só, gentlemen. A Espanha compreendeu algo que se calhar os ingleses ainda não estão a compreender. Exatamente. A população iraniana dentro de Espanha também é considerável. A população iraniana também dentro da Inglaterra também é considerável. Tipo, são essas coisas que você, antes de se meter num conflito, você deve ponderar tudo isso. E a Espanha tomou uma decisão que é uma decisão acertada. E sabe o que é que o Jerônimo disse? Em Espanha não é nada. Mano, ele está pensando. Espanha não é nada. Ele está pensando no futuro. Não, espera aí, o espanhol está pensando que está pensando no futuro deles. Ele estava assim, pô, eu me meto nessa guerra, meto aqui aviões a serem daqui, vão atirar só bombas na minha terra também, porque o Irão, nesse momento, está tipo a cobra sem cabeça. Exatamente. O Irão está tipo a cobra sem cabeça, fica mais selvagem. Então o que acontece? Todo mundo que se meter vai entrar na linha de tiro do Irã. E é justamente isso que está acontecendo. Eu não vou me meter numa guerra, ok? Não vou me meter numa guerra que amanhã, tipo, dentro da minha terra começa a acontecer ataques terroristas, porque os Quds que são a elite da guarda revolucionária iraniana, os Quds são fodidos, mano. Há um filme dos Quds que foi feito por aquele gajo aí, aquele gajo que fez o Gladiador. O Gladiador. Aquele mais velho aí que fez o Gladiador. O Gerard Butler. O Gerard Butler. Que fez o que? O 300 do rei Leonidas. Eles têm um filme que fala dos Quds. Os Quds são uma elite fodida. Aqueles gajos são fodidos. E eles, tipo, têm bué desses gajos espalhados quase em todo o mundo. Estás a entender? E esses gajos são fodidos. O Trump, ele vai mergulhar o mundo
numa nova que de terrorismo. Estás a entender? É o que aconteceu quando rebentaram com a Al-Qaeda. Porra, o terrorismo se intensificou no mundo todo, rebentaram com não sei o que. Tipo, a cobra sem cabeça é perigosa. Não são curdos, é o cabrão, são os Quds mesmo, C-U-D-S, Quds. São a elite da guarda revolucionária iraniana. Esses juízes são fodidos. O treino daqueles gajos é fodido. Vai mesmo só no coisa no YouTube, escreve só Quds. Quem são os Quds? Aqueles juízes estão na mesma linhagem que os Navy SEALs, que os Space, são as forças especiais de elite da guarda revolucionária iraniana, man. E eles berraram, o comandante dos Quds é quase um gajo assim, tipo, independente do sistema central. Ele disse, nenhum americano está a salvo na América, nem em nenhum lugar do mundo. Você sabe o que é isso que ele falou? Isso é uma declaração pesada, meu irmão. Isso é uma declaração pesada. Quer dizer, o outro viu, aquele brada viu, o brada de Espanha viu, porra, minha população iraniana aqui é grande. Eu não posso meter neste mambo, não dá se meter. O que é que o Trump fez? Sanções de primeira. Tá vendo como é que eles... O Trump, a América, fez um mambo no mundo que é fodido. Eles militarizam... O dólar já não é uma moeda normal. O dólar é uma moeda militar. O dólar se enquadra dentro das armas híbridas. Porque a primeira coisa que esses gajos fazem quando você está muito assanhado, rebentam já a tua economia, porque o dólar tipo é que compra isso, o dólar é uma moeda internacional. Só que eles militarizaram o dólar. Muitas pessoas não viram que nos últimos anos o mundo sempre esteve em guerra, mas esteve em guerra híbrida, guerra no plano econômico. O dólar a fazer chantagem sobre governos, o dólar a fazer sanções sobre governos. Mano, os Estados Unidos nunca parou de fazer guerra. Só que essa guerra sempre teve em vários planos. Plano econômico, plano não sei o que, plano não sei o que. São as guerras híbridas, man. Porque eu se rebento a tua economia, eu faço o teu povo te devorar a partir de dentro. Rebentar a economia é tipo HIV-Sida, começa de dentro para fora. Estás a ver? É isso que os Estados Unidos têm feito, militarizou a moeda deles e utiliza essa moeda como uma ferramenta de guerra. Tá a brincar, ok? Por isso é que a América, se continuar com esse tipo de política de invasão, vai perder a hegemonia muito rapidamente. Porque Não vai agora perder, uma fase. sabe por que ela não vai perder com facilidade? Porque eles estudaram bem o plano, entalaram a Rússia, porque quem respondia antes, se você vê antes da Rússia, por exemplo, estar entalada nessa guerra, quando a Rússia foi acudir à Síria, foi uma operação fodida que todo mundo só falava daquela operação, da forma que os russos chegaram, e eles só mandaram umas unidades dos Spetsnaz, que são a força de elite russa militar do topo. Os gajos chegaram lá, fizeram a operação, rebentaram, recuperaram todos os mambos, deram retirada, bazaram. Mano, os Estados Unidos ficou malaico, toda a gente só falava dessa operação, toda a gente só falava da forma que os russos fizeram. Quer dizer, os Estados Unidos, esses gajos estão muito preparados. Então aproveitou o quê? Aproveitou o Irão. Disse, porra, esses gajos já que estão preparados até nesse nível, tem que desgastar esses gajos e tem que fazer uma propaganda tóxica contra a estrutura militar desses gajos, sobre o exército desses gajos. E é o que eles fizeram. Porque a Ucrânia não é simplesmente um terreno de guerra e de conflito. É o maior cenário de propaganda contra a hegemonia da Rússia enquanto superpotência militar. A Rússia está a perder influência. A Rússia está a perder influência por causa dessa guerra. A Rússia está a perder não sei o quê. E a Rússia também tem que ter cuidado com a China.
Por quê? Porque a China também quer ocupar lugares. A China também, ela olha dentro do plano dela estratégico. O enfraquecimento da Rússia também lhe facilita no sítio que ela quer chegar. Por isso é que se diz que em política não existem parceiros permanentes. Existem interesses e eles vão convergir num determinado ponto. Isso quem falava é o Marshal Jonas Savimbi. Nós temos interesses que vão sempre convergir. Vão mesmo, enquanto convergirem, nós temos que estar mesmo aí a coisa. Mas quando não convergir, é para cada um por si. E a China tem usado essa tática. A China só não se mete diretamente no mambo da Rússia, porque ela sabe que o mambo que está acontecendo com a Rússia, para o plano que ela tem a longo prazo, também lhe dá, porque a China está logo aí na Ásia Central, naqueles lados aí onde a Rússia também tem boa de influência, e eles querem acabar com a influência russa. Sabes sobre Estados Unidos, onde é que os Estados Unidos ele pode perder? Ele pode perder através da própria Europa. Porque hoje a Europa começa a pensar de uma forma diferente com relação ao passado. Hoje a Europa começa a perceber que nós não podemos confiar no americano. Está na hora da gente se autoproteger. Porque antigamente a Europa olhava muito para os Estados Unidos em tudo. Atualmente a Europa começa a direcionar de uma forma diferencial. Certas decisões americanas hoje já não entram com facilidade como antigamente. Estás a perceber? Então, algumas nações dentro da Europa começam já a se posicionar. E é muito importante. E é ali onde o americano vai perdendo espaço. Porque a América é aquele indivíduo que ele não consegue agir por si. Ele tem que ter sempre aliados. Ele para atacar Irão, o que ele está a fazer. É um indivíduo, só lá no Médio Oriente. A América tem por aí 36 bases militares. É muito. A nível mundial, acredito que tem por 700 e tal 800 bases militares. Mas Irão simplesmente está a usar o seu mecanismo dentro do seu território, daquilo que ele está a fazer. Então, é algo que não se pode só, na verdade, diminuir. É preciso que se respeite a isso. Não é fácil você encarar os Estados Unidos a partir do seu território e atingir Israel com facilidade. Mas eu acredito que a América vai perdendo fôlego dentro, pelo menos na Europa, a América vai perdendo espaço. Cada dia que passa, a América vai perdendo espaço. Porque a América já não está a respeitar os acordos, não respeita o direito internacional, acorda de manhã, pensa do jeito que ele pensa e quer invadir, quer criar sanções aos tais aliados que ele chama de aliados. Então isso já não é amizade. E como disse a ministra italiana, está na hora para que o europeu comece a pensar, ou melhor, deve pensar em dialogar com Putin. Está na hora, porque eu acho que a lógica seria os europeus se unirem entre eles e não olhar a Rússia como inimigo. Você não pode odiar o seu vizinho. Eu acho que isso está errado. E o americano que criou essa narrativa toda e levou outros ao caminho errado. Então, o europeu, se estivesse unido com a Rússia, acredito que não haveria muitos problemas dentro da própria Europa. Olha como o nível de vida está tão alto a nível da Europa. Mas tem uma Rússia aí, próximo, que deveria canalizar tudo um pouco. Petróleo e gás. Tem uma Rússia aí. Mas através desses interesses americanos, a Europa está a pagar, digamos, uma fatura muito alta. Está a ver? Então, acredito que vai chegar um momento que a própria Europa vai isolar o americano e vai se aproximar-se à Rússia. É só uma questão de tempo. Porque o americano não está a ser bom amigo. Está a violar espaços dos próprios amigos, quer invadir os amigos. Então, vai ser visto num futuro breve como um inimigo. A ver. Quer impor nos países dos outros, quer que todo mundo deve submeter, deve cumprir as ordens.
Só que ele não sabe que a Europa não pensa tanto como eles. Por isso que a Espanha se posicionou. Porque o Trump pensava que era só abrir o microfone e falar e a Espanha tinha que obedecer. Não, a Espanha disse que nós não vamos baixar isso. Não vamos aceitar. Nós não estamos para conflitos. Mesmo isso. É mesmo isso. Yeah. O Puto Jerônimo basou sem despedir, ele normalmente quando está a sair despede. Espero só que o Puto não tenha levado a mal, mas tipo... Não, ele é africano de Israel. Não, mas é necessário mesmo às vezes dar um papo reto, mas tipo, espero que o Puto não tenha levado a mal, porque ele sabe sem despedir, ele normalmente despede, estás a ver? Não é a primeira vez que conversa com ele. Mas se calhar perdeu carga. Na narrativa, estás a ver? Estava a cometer muitos erros. Ele levou uma aula e foi bom, pelo menos isso vai me meter a refletir um pouco, não é? E vai-me dar bases, se calhar, para investigar, começar a ver o mundo de outra maneira e começar a desprivatizar-se, não é? Porque tem algo religioso. Não, ele dificilmente nós vamos conseguir lhe desconstruir. Não acham? Porque muitos cristãos, desculpa só cortar gentilmente, muitos cristãos foram doutrinados que eles são da tribo de Judá. Então, quando Israel está em guerra, muitos deles se sentem mesmo já que são membros de... Tipo assim, é Deus que está permitindo com que Israel entra, né, se envolve nisso. É Deus que está fazendo aqui porque eles são filhos de Deus, está escrito na Bíblia. Eles vejam nessa percepção. Eles acreditam que aquele Israel é o da Bíblia. Da Bíblia, é o mesmo, exatamente. Eu já discuti com uma colega na universidade, ela estava muito chateada naquele contexto em que tinha problema entre Palestina e Israel. Ela estava muito chateada, porque ela acha mesmo que não, que Israel merece atacar a Palestina, estás a ver? Porque a Palestina são os fariseus. Na percepção dele mas para esse pessoal, antes, não é, para tu chegares num fanático, num religioso, seja lá que for, tu não deves chegar de uma hora para outra e dizer que não, tens que... Isso é um processo. É um processo que tens que ir indo trabalhar, desconstruir, trazê-lo da raiz, não é? Daquela explicação mais... para ver se ele vai, porque de uma hora para outra e chegar, olha, isso não é isso, olha, é como se fosse uma bomba, que ele pode arrebentar e ele até se tiver uma arma dá-te um tiro, e aí ele explode, não é? Então tem que ter calma, aquilo é um processo. Por exemplo, aí o Jerônimo tem que ser um processo, ele vai ouvir aqui hoje, se ele for um pouco curioso, se o fanatismo não tiver a flor da pele, ele vai tentar investigar, vai ler um pouco, vai começar a ver aos poucos. E se, onde ele for, encontrar mais alguém que vai começar a lhe dar luzes também, e aí a coisa começa a ser diferente. Porque agora, de uma hora para outra, dizer, olha, não é isso, não é aquilo, olha, de repente dizer, olha, Deus não existe, ou melhor, isso nunca existiu, ele arrebenta, aquilo parte ao meio, entra em colapso. Tá vendo? Se calhar por isso a razão da tua colega agir da forma que agiu. Então isso aí é um processo de lavagem, de deslavar a mente, para ver se o pessoal encarna, porque muita gente ainda tem que sair, tem que tirar os filtros, outras cenas más, sei lá. Para o pessoal, é muito bom, está muito fixe. Acho que eu acompanho a partir daqui da rolagem, tem uma cena aqui por fazer, então estou mesmo por aqui. A live está muito boa, mas acho que está melhor ainda ouvir-vos, não é? Portugal está preocupado. É mesmo sobre isso que a gente está aqui a falar, tá vendo? Eu acho que os contornos disso tudo que está a passar no mundo, tipo, há um livro aqui que eu leio muito, que é do Henry Kissinger, que fala sobre a nova ordem mundial e etc. E basicamente, tudo isso que está a acontecer está mesmo lá escrito, mas não está assim, tal como está acontecendo, mas tipo, é para um gajo que está a fazer a leitura e está a unir os pontos. Você consegue dar conta que esses gajos planearam o cenário nesse momento que está no mundo, os gajos planearam, tudo foi planificado. Aquele gajo era perigoso.
O Henrique O senhor era Kissinger, perigoso. Até os cenários do que aconteceram em Angola, outras cenas, ele também já previu, ele escreveu, fez ele um também montão tem de cena. situação. Tem a mão dele aí. Yeah. Gajo mesmo, é um gajo mesmo do outra estirpe, aquele Madé. São Madé mesmo que surgiram mesmo para esse mambo da ordem mundial e não sei o quê. O gajo mesmo trabalha com base nesse mambo. É mesmo ordem mundial, é ordem mundial. Nada a ver? E aí ele estava por trás de muitos governos, né, que passaram nos Estados Unidos. Por isso é que quando ele morreu houve não é, aquela cerimônia toda que houve na Casa Branca, porque não era qualquer uma pessoa, aquele gajo. Yeah. Quando era o Henry, gajo fodido. Ele foi o responsável por todas as guerras do século XX. Ele estava envolvido, né? E o Henry Kissinger também mostra que em 10 anos os Estados Unidos ajusta a sua política externa. E essas guerras que nós estamos a ver aqui faz parte da nova política externa dos Estados Unidos. Se nós recuarmos, há 10 anos atrás, você vai ver, por exemplo, a Primavera Árabe, aquelas confusões aí no Médio Oriente, aquilo era a política externa daquela altura. Se você recua um pouquinho, por exemplo, na década de 2000, aí, você vê a invasão no Iraque, invasão no Afeganistão, no Paquistão, não sei lá o que. Então, de 10 em 10 anos, eles reestruturam a política externa, tá vendo? E depois, o que nós vamos assistir? Que o Donald Trump não vai ser reeleito, vai surgir um novo presidente, vai tentar apaziguar um pouquinho e vai acalmar um coxo. Depois, o que vai? Vão voltar novamente com os ataques. Eles são assim. Yeah. Bendito. Yeah. Eu tô a rir aqui uma cena. Esse people também faz cada um. Calma, deixa eu só abrir rapidamente aqui a câmera. Porra, esses gajos brincam mal ali. A vida mesmo é difícil, calma aí. A ver se mama aqui. Controla só, fiz o que é que vai acontecer. Você não está a ver? Já, estamos a ver. Essa cena. Não, mas isso é desenhos animados, não? Nada. Não é mesmo real. Estavam a levar o bicho, sei lá onde, não calcularam a ponto, o bicho bateu aí e partiu. Partiu o pescoço. Isso deve ser na Ásia, né? Yeah. Deve ser na Ásia. Na Ásia. Os gajos são loucos. Yeah. Mas é uma cena assim, olha, esse livro aqui do Coisa da Nova Ordem Mundial, vocês se lerem esse livro aqui, esse até está em inglês, foi um brado aqui que tinha me passado a cena. É um livro com muita informação, man. Esses gajos que eles fizeram mesmo, porra, esses gajos são fodidos, esquece. Esses gajos não são gajos normais, a forma que eles controlaram o game, da forma que eles atolaram a Rússia aí na Ucrânia, a forma que eles estão a tentar atolar Por isso é que a China tem boa de informação. Por isso é que a China não está a atacar assim, tipo, na impulsividade. Ela vai criando cenários, tá a ver? Mas não vai na impulsividade. O problema da Rússia foi a impulsividade. Eu acho que aí o Putin não calculou ficha, tá a ver? Ele começa a receber desafios por parte do Zelensky. O Zelensky já estava sendo instigado pelos americanos. E o Dredd, em vez dele pausar e não sei o quê, porque a Ucrânia já tinha começado a receber material militar antes. Quando o Zelensky começa já a insultar o Putin, ele já tinha material militar, já tinha coordenação. Estás a entender? Já tinha. Então, quando o Putin decide fazer a operação especial, eu vou te dizer, há um vídeo aqui também, só que esse vídeo eu não vou conseguir vos mostrar aqui, mas tem um vídeo do suicídio do Dredd, do Irão, uma outra patente do Irão, né, que deu as coordenadas de onde o Ali Khamenei estava. Tem o vídeo dele de suicídio, ele mesmo falou, pegou a arma, se pôs na cabeça, ao vivo. Matou. Eu cheguei a ver, eu vi aquilo, veio parar o telemóvel, mas agora cabe aferir, não é, a veracidade, por isso é que está-se a pedir até, não é, quem percebe o árabe, alguma coisa,
árabe, não sei que língua é aquela, não sei se é persa ou quê, mas sei que é dessas aí, que é para traduzir o que é que ele estava a dizer. Não é? É isso que está a rolar. Está a rolar que ele é o tal traidor, não é? E suicidou-se na frente, porque depois veio um gajo, desliga a câmera, não sei se tinha outra arma já apontada, eles mandaram fazer aquilo, depois tinha miúdas aí a chorar, mas as pessoas querem saber o que é que ele estava aí a falar. Por isso, Eu saber queria te perceber falar aquilo. Não, Isidro, espera só. Isidro, só um instante. Estás a ver, por exemplo, o Putin ao invadir a Ucrânia? O Putin tem objetivos bem traçados, não é a primeira vez. O Putin, por exemplo, em 2016, quando invadiu a Ucrânia, ele conseguiu ficar com a Crimeia, porque a Crimeia lhe permitia ter acesso àquela zona do mar para transformar em portos para o benefício da própria Rússia e por aí fora. Dessa vez que o Putin se aventurou, o Putin tem na sua mira 3 cidades. Dessas 3 cidades, ele já conseguiu 2, né? Donetsk e Donbass, e está a faltar uma. Quando ele conseguir... Ele já conseguiu usar a polícia também. Exatamente. Então, tipo assim, do ponto de vista estratégico, o Putin está a conseguir. Onde o Putin perdeu nessa invasão com a Ucrânia, não é propriamente na Ucrânia. Foi países, por exemplo, como a Finlândia, países como a Letônia, não sei o que, passaram a fazer parte da OTAN. É aí onde ele perdeu, porque a Ucrânia ainda não está na OTAN. Estás a ver? Nem Oficialmente. pode entrar. Ele não- E a Ucrânia não vai entrar agora. Aliás, a Rússia, a própria União a Europeia guerra também da não vai Rússia, permitir. a guerra da Rússia é para a Ucrânia não fazer parte da OTAN, porque eles dizem assim, de acordo com aquilo que nós assinamos no passado, é que ninguém pode trazer bases militares próximo da fronteira do outro. E eles querem colocar aqui a OTAN na Ucrânia para ter acesso ao nosso país. Então eles estão a impedir, e fruto disso eles também foram conquistando espaço. Só que ao mesmo tempo que ele estava distraído com a Ucrânia, países como a Finlândia, países como a Letônia e uns tantos países aí da Europa do Leste acabaram por aderir à OTAN, estás a ver? É aí onde Eles engoliram a narrativa que a Porque Ucrânia seria o começo para a Rússia conquistar toda a Europa. Eles comeram muito essa narrativa, porque os americanos propagaram essa narrativa. Não, o Putin é um sanguinário, o Putin, tipo, ele se apanhar a Ucrânia, não vai parar pela Ucrânia, o plano dele é continuar e vai que toda a Europa, estás a ver? Então eles comeram essa narrativa. Mas o que eu estou a dizer também é que estás a dizer que não foi por causa da Crimeia, não sei o que. Eu entendo isso tudo a princípio, mas quando ele define a operação especial, já não se bastava simplesmente naquelas zonas aqui que foram citadas, a Polícia, Donetsk, Donbass e etc. Era mesmo chegar até Kiev, tanto mais que eles falaram que a Ucrânia ia estar em menos de uma semana, eles vão estar com a Ucrânia na mão. Estás a entender? Por isso é que eu falei dessa narrativa do Putin, que agiu na impulsividade, já não lhe interessava mais, porque o gajo que era pró-Rússia foi tirado dos Estados Unidos do poder da Ucrânia e meteram lá o Zelensky. O Zelensky é que esse gajo que é puppet mesmo dos americanos, estás a ver? Ele é puppet. um comediante, né? O que é que se espera de um comediante? Pois, Não. de um palhaço. Olha, mas antes do que falaste aqui, Cabrão, falaste também que a China utiliza muito a teoria do soft power. Sim, realmente a China, o que a China fez? A China pegou o jogo todo dos Estados Unidos da América, meteram dentro dos laboratórios dele e eles fizeram contra-ataque. Se a política americana para a África, por exemplo, se baseava em manter os padrões da democracia, emprestavam dinheiro, mas com boas de condições, a China já entra dentro da África e desarma as condições, tipo, eu não quero saber o que você faz com o teu povo, não me meto na tua política interna, quero apenas os meus interesses. É assim que a China começou a ganhar espaço dentro da África. Estás a entender? A China ela não utiliza o soft power simplesmente porque quer, mas porque ela descobriu que ela tinha que contornar todas as armadilhas da influência americana em África. E contornar isso significa o quê? Significa que você meter uma proposta contrária àquilo que eles já oferecem. Por exemplo, a China, a América, quando dá dinheiro pelos FMI, não sei o que, te faz assinar boi de documento, boi de compromisso, não sei o que. A China só te dá. E dá muito mais. E depois a China entrou a mexer em infraestruturas vitais.
Coisas que o americano não faz, o americano dá o dinheiro na mão do governo e o governo decide o que fazer com as infraestruturas. A China dá o dinheiro e muitas vezes dá infraestrutura, quer dizer, ela chega a construir um grande porto. Se aquele país não conseguir pagar a dívida, ela fica com o porto, explora durante 20 anos, 30 anos, tá? Isso é bué. Estás a entender? Quer dizer, os chineses estudam a América. Agora, com relação ao soft power, na questão do cinema e não sei o que, você sabe que o cinema chinês cresceu pra caraças. A China está a fazer filmes em África agora e o soft power deles também está muito forte. E eles nem chamam de soft power, eles chamam de Yuanxili. Yuanxili é o dispositivo cultural chinês para negociar as vontades dos países que eles querem expandir a sua influência. Eles chamam de Yuanxili. E é o que eles estão a fazer. Os gajos com o Yuanxili, já estão dentro da África, já contornaram quase todas as manobras dos Estados Unidos da América, a influência europeia, já conseguiram dar cabo dessas estruturas todas e estão aí em peso. Estás a ver? Porque eles parecem um tanto quanto melhores até certo ponto. Mas é mesmo só até certo ponto, porque o chinês para mim é mais perigoso que o russo e é mais perigoso que o americano. Por quê? Porque a história da China é uma história muito forte, de muita resiliência. A China era para estar pior que a África. Mas a China, eles fizeram uma cena única no mundo. Eles trouxeram um terceiro poder num mundo que devia ser polarizado. A China conseguiu emerger como um terceiro poder. Estás a ver? Quer dizer, a hegemonia já não ficou, porque se tu olhares bem, para quem estuda um bocadinho as escolas espirituais, as escolas ocultas da nova ordem mundial, sabe muito bem que a norma de trabalho desses gajos é tipo bipolar, é a polarização, tem que ter um contrapeso, para eles é sempre assim. Para haver equilíbrio, eles acreditam que o equilíbrio que eles chamam de ordem, a ordem, eles até não acreditam no equilíbrio, é a mesma ordem, a ordem deles vem do contrapeso. Se os Estados Unidos está em primeiro, tem que ter um gajo em segundo e já não pode mais existir nada. Eles chamam mesmo pela polarização. E o mundo começar a se definir, mesmo no livro do Henry Kissinger, ele diz que o mundo foi definido na bipolaridade. Essa polarização que eles chamam de polarização estratégica. É estratégica porque apresenta dois superpoderes e eles dois é que disputam. Todos os outros povos são submissos a essas estruturas, essas duas estruturas. Eles conseguem controlar toda a gente por via de duas únicas estruturas, estás a ver? Porque se você não quer a democracia, vais para o comunismo, vais para o socialismo, estás a ver? E é mesmo só isso que existe, não existe uma terceira via. Mas a China conseguiu emergir como uma terceira via e a China cresceu em curto espaço de tempo. Nem os Estados Unidos conseguiu acompanhar o crescimento da China, muito menos a Rússia, estás a ver? Porque a China mesmo veio com tudo. E a China para mim ela é mais perigosa porque assim, em África, os abusos que o chinês comete contra o africano mostra que tudo aquilo que eles fazem, aquela cena que fazem com os americanos, com os africanos e não sei o que, é mesmo tudo sob bilingue. Por quê? Porque o comportamento do chinês em África é racista, é violento e é de dominação. Estás a ver? É o que eles apresentam. E tu sabes que a educação na China é basicamente um projeto de Estado. Significa que aquele aí é o comportamento normal dos chineses. Aquilo que eles mostram em África quando cospem na cara de não sei o que, fazem aqueles mamas, engravidam crianças. Aquilo que eles pensam dos pretos é a educação que eles têm sobre como lidar com africanos. Portanto, a China não é amiga dos africanos. Eu para isso digo sempre. O Dr. Jonas Savimbi tem a razão quando ele dizia sempre que nós não temos, em política não existem aliados permanentes, existem interesses que convergem, ok? Então é justamente isso que a gente está a assistir. O chinês, aquele comportamento, é a visão que o chinês tem do africano. O que ele faz com os africanos é base dessa doutrina. Então você não pode começar a separar os mapas. Eu atualmente, eu já não consigo fazer separações. Há aquela cena da ambiguidade estratégica que os Estados Unidos utilizou muito. É esse mambo da polarização estratégica e não sei o que agora os Estados Unidos quer a unipolarização por via da supremacia militar. Esse é o plano, e o Kissinger, nesse livro dele da Nova Ordem Mundial, ele já falava sobre isso, que o que é um mundo unipolar, um mundo mesmo só os Estados Unidos que manda, e os outros tipos são tipo
diáconos dos Estados Unidos, tipo, têm determinadas responsabilidades, mas ainda assim respondem aos Estados Unidos, tá a ver? É isso que o gajo quer criar, por isso é que está a largar o quintal dele. Aquela cena que aconteceu no México, do El Mencho e não sei o que bondaram aquele traficante El Mencho, da Jalisco Nova Geração, que é um dos cartéis mais perigosos e mais violentos do mundo, que tem equipamento militar superior a muitos exércitos de muitas nações africanas. Aqueles gajos são fodidos, são grandes assassinos, e eles a matarem o El Mencho, eles vão criar aquilo que como é que é? Vão criar guerras entre vários cartéis que vão querer ocupar o lugar do El Mencho, vão criar guerras entre cartéis, e vão criar mesmo bué de guerras, aquela guerra, e quando a situação se tornar insuportável, aí os Estados Unidos vai intervir porque eles querem ficar com o México. Os Estados Unidos há muito tempo que propagam uma narrativa que os gajos querem ficar mesmo com o México. Então, essa morte do El Mencho não pode ser separada desse plano que eles já têm, então é estratégico. Quer dizer, os cartelistas, quando fizerem aquele barulho todo, matarem, como eles estão fazendo nesse momento, a destabilizar o país, os Estados Unidos vai se ver forçado, entre aspas, porque faz parte do plano, a interagir e a propor as suas próprias regras, está a ver? É justamente isso que vai acontecer. Isso, os gajos eles traçam tudo a lápis, não é tudo aliás, a lápis não, tudo conforme lá os traços todos, nos T's, os pontos nos I's. Nós é que andamos distraídos, porque sabe como é os nossos governos. E ainda só para tocar, para finalizar, para mim, do meu lado, para tocar naquele assunto da Ucrânia, não é? A Ucrânia nunca irá entrar, aliás, enquanto houver esse conflito Ucrânia-Rússia, não é? A Ucrânia não entrará para a NATO ou para a União Europeia. Aliás, primeiro é que o Putin fez confusão por conta disso, e segundo é que os Estados europeus, a tal NATO, deu conta que também ela não pode entrar. Aliás, que não estão a vencer, não é? A própria Ucrânia pelo cansaço. E a usaram ele, não é, como marionete, né? Espremeram, está aí quase, daqui a pouco atiram no outro lado. Por quê? Porque o Putin foi claro. Ele deu conta que se permitisse a Ucrânia estar a ser, porque do ponto de vista estratégico, não é, onde está situada a Ucrânia, não é, torna vulnerável a Rússia, não é? Porque sendo membro da NATO tem autorização de colocar uma base conforme os Estados Unidos fazem em todo o lado, e era esse o objetivo dos Estados Unidos. Tanto é que eles travam já, começam a impedir isto, e a Ucrânia, não é, eles pegam, tiram lá aquele Lukashenko, ou sei lá quem, e colocam esse palhaço, não é? Com esse intuito. E como Putin viu que esse plano estava praticamente a avançar, estava em marcha, então ele avisou, se a Ucrânia, aliás, se a Ucrânia aderir, não é, à própria NATO, à comunidade europeia, então ele tem a legitimidade também de atacar qualquer Estado europeu. E eles sabem que não têm competência, não têm potência ou poder suficiente, não é, para enfrentar a Rússia. Então eles não querem, tudo que eles não querem nesse momento é guerra na Europa. Está a entender? Conforme a América transfere a guerra para outros lados, para fora da América, então a Europa também não quer passar pela mesma experiência que passou, não é, na primeira, segunda guerra, né, em que tudo foi destruído. Então eles viram isso, jogaram, vamos jogar, não é, pela defensiva, vamos lá vencê-lo pelo cansaço, vamos usar esse gajo até onde der, não é, para ver se a gente cumpre com os nossos interesses e os nossos planos. Porque senão, se ele automaticamente ela der agora, neste momento, não é, a União Europeia ou a NATO, Putin tem legitimidade para atacar qualquer um dos Estados da Europa, e isso que eles não querem. Então, por isso é que eles não vai, aliás, eles não serão aceitos agora, neste momento. E o próprio Zelensky
já percebeu-se disso há um tempo, não é? Aliás, já percebeu-se tarde. Por isso é que, de quando em vez tem aqueles discursos, estava aquela confusão, aquela rixazita com Trump, que ele está a dar conta, ou só deu conta agora, que ele foi usado como marionete, porque ele não é um político de gema, de pegar é para vir um gajo mais fácil, então é este que nos faz, não é, algum sentido, é nesse sentido aí. Então eu acho que essa era a minha opinião, o meu contributo quanto a isso. É para pessoal, fiquem fixe, acho que eu acompanho aqui a partir da rolagem, tenho aqui uma cena por fazer, acho que o Cotonache já fugiu, mas continuem que eu estou aqui a ouvir, a conversa está muito boa. One love. Yeah, estamos juntos, que é o cabrão. Então, tem mais alguma coisa a dizer? Hitler, tem mais alguma coisa a dizer com relação a isso? A pena do México. Não, eu só queria te sugerir outros livros do Henry Kissinger. Tem um livro com o título Anos de Renovação. Ele mostra como é que foi para os Estados Unidos entrar na guerra de Angola, como é que foi feito as estratégias dos Estados Unidos para neutralizar os países da América Latina, dessas questões do narcotráfico, como é que traçaram os planos para matar o Pablo Escobar, não sei o que. Yeah. Eu leio muito. Tenho 3 livros do Henry Kissinger. Um é Anos de Renovação e este é sobre a ordem mundial, tenho em português, e o outro é Diplomacia. São 3 livros dele que eu tenho. Até deixei em Angola, não trouxe aqui onde eu estou. Quis trazer, os livros dele são grandes demais, bem pesados. Yeah, mas esse gajo ajuda a ter uma visão muito, muito aberta do que é que se passa. Porque você Sabes que ele era de origem alemã, né? Não, isso eu não sabia. Ele é de origem. Ele é tipo o Albert Einstein, aqueles gajos que eram da Alemanha, depois passaram para os Estados Unidos. Mas o Einstein não dizem que era coisa russo. Não, o Einstein era também da Alemanha. O Einstein e o Hitler, eles frequentavam o mesmo espaço também assim, dessas escolas deles de maçonaria, entre outros. O Hitler frequentava esse mambo, mas como espião. Quando ele toma o poder, ele começa a caçar as pessoas que frequentavam esses espaços, estás a ver? Ele já conhecia, tipo, fulano de tal e cicrano, tá ligado a isso. E o Hitler já conhecia o Albert Einstein há bastante tempo. Tá vendo? Já sabia como se movimentar, como Exatamente. Ele era tipo espião dentro desses espaços. Estava lá, tipo, vinha aprender. Afinal, estava a se fazer. Quando se torna presidente, eu disse: eu vou caçar esses gajos aí. Quem disse que vão vir impor aqui poder paralelo? Né? O gajo fez um grande trabalho. Se for a ver até bem, o Hitler é o gajo que se apercebeu mais cedo desse mambo dos judeus e não sei o que. O Isso apercebeu. Não, ele não foi a primeira pessoa na história da humanidade. Tem o Nero, o imperador romano Nero. É o primeiro gajo a despertar sobre essa cena. Já lhes perseguia naquela altura. Não é ele que foi lá lhes espalhar, para lhes tirar da própria Palestina depois para se espalharem no mundo. Foi o imperador Nero. Ok. Esse foi o primeiro, mano. Brothers, vou descansar, já. Ficam bem. Ei, Cota Gentleman ainda nos fala como é que a Finlândia está a se posicionar quanto a isso. Você uma vez tinha dito que já estavam a preparar túneis aí para vocês fugirem. Não, aqui já tem essas cenas. Aqui tem por acaso tem bunkers aqui prontos para isso. Yeah. Bunkers aí, estão tudo preparado, né? Tá, aqui está tudo preparado. E os outros estão a falar de mísseis hipersônicos. Em Angola estão a criar lei para intimidar os generais. Estão a criar lei para intimidar os militares.
Epa, mas você tens que orientar a Taga para ir buscar Manuel Vicente. O Médio Oriente não está fixe. Tão mal. Manuel Vicente, Isabel dos Santos, estão arrependidos, não estão a gostar nada. E o meu Vicente mesmo, como é que tá? Tá lá, no Médio Epa, Oriente. deve Não sei estar agora se vai pra lá. assustado pensando Angola nessa altura. Não, vão em outro sítio, vão em Cabo Verde. Em Cabo Verde não dá, porque aí casa do MPLA entra lá, te tira e vai embora. Se eu lembro que uma vez em Santo Tomé, o Hugo Xavier tinha feito uma operação aí com uma ideia aí para irem buscar lá um gajo que lhe devia. Porra, aquele homem criou um incidente fudido. Roberto Leal Monteiro Ngongo, né? Na altura eu trabalhava no supermercado Canguru, que era um dos supermercados do grupo Melo Xavier. E um gajo ficou a saber dessa cena. Foram mesmo, criaram uma operação, aquela merda criou um incidente do caraça. Quer dizer, chegam lá, bumbam, fazem. Para Angola mesmo, Angola mesmo tá, já é há muito tempo. Por isso que eu digo que a influência deles em África, a influência bem pela África é bem grande. Esses eles têm medo em boi de people, aqueles ficam mesmo tipo um juiz fudido. Tá vendo? Eles têm medo mesmo, boi de país aqui, eles têm mesmo medo. Chegaram em São Tomé, não avisaram nem no Porque pessoal essa que trabalha no aeroporto, estão assustados, Sim. viemos prender nosso preso. Porque esse mamba aqui, isso requer protocolos de cooperação entre o que é Exato. policial e não sei o que, de um lado com outro lado, para conduzir uma operação. Epa, exige depois de passos diplomáticos. Isidro, não só nesse sentido, para evitar acidentes aeroportuários. Como é que um avião vai aterrar num país sem o consentimento do pessoal? E sabes o que tinha acontecido? O Cota roubou equipamento, meios logísticos aí do Ministério do Interior e deu no indivíduo para ir vender. Ele vendeu e ficou com uma parte do cumbu, estás a ver? Apresentou, tipo assim, era suposto vender, tipo assim, né? Vamos supor, 7 milhões. Ele vendeu 21 milhões. E no chefe só apresentou 10 milhões, mais do que ele, que era suposto vender. Passando um tempo, o próprio chefe, ao conversar com alguém, disse, poxa, gostaste da mercadoria? Disse, gostei, mas demos só X. Disse, o quê? Tá a faltar? Esse gajo me mentiu, ele disse que é X. Vamos lá lhe caçar. Tá onde? Tá em São Tomé. Mandaram lá lhe buscar. E lhe meteu preso. Ele era ministro do interior, ele meteu preso. Quem? O Melo Xavier já foi ministro do interior? Não. Não era o Melo Xavier, era Roberto Leal Monteiro Ngongo. Não, não. Esse mamba aqui foi o Melo Xavier, que Xavier mandou o quê? Não foi o Melo Xavier, parece era do Biolo, Melo Xavier, porque Melo Xavier tem fortes interesses em São Tomé. Isso é verdade. Ele tem lá uma indústria aí. Laboratório de malária. Se ele é angolano, como é que laboratório de malária foi meter em São Tomé? Esses dois pelas são bem estranhos. Estranho mesmo. Não, para poder vender medicamento em Angola, estes já sabem como é que podem tirar dinheiro do Estado. Então esses institutos todos aí de estatística existem para quê? Para ter a falsa estatística para justificar a saída de Cumbu. Esse mesmo que aconteceu agora de 30 milhões que vão pôr na luta contra a SIDECOM. É mesmo só o Instituto de Estatística produz aí um relatório em cima do joelho, olha, existem X angolanos infectados todos os anos, mais de X mil angolanos são infectados, não sei o quê. Aquilo é que justifica e depois eles só precisam de sacar o Cumbu. Agora, quanto é tipo petróleo? Por exemplo, sabias que o coisa que o Copeli, Peixe Madeira, tipo, tem refinarias fora de Angola? Sei disso, sei. Então, para quê? Para transformar Angola em seu cliente. Estás a ver? Como eles já são políticos, o Cumbu deles sempre cai na hora certa. As ordens de saque deles é direita, estás a ver? Então, esses gajos todos monetizam com o país. Estás a ver? É justamente assim. Os gajos monetizam com o país, pega empresa de não sei o que. Eu vou dormir agora. Amanhã eu vou.
Vou para a escola, disse não era do Melo Xavier e o antigo ministro. Tá aí, olha, Isidro. Era do Melo Xavier e o ministro. Quem pegou o avião para ir pegar o outro foi o ministro. Foram lá os dois mesmo, com o Melo Xavier. E o Melo Xavier também é o indivíduo que tinha dado surra no agente de trânsito por mandar parar o filho dele. Também sei, na altura mesmo que isso aconteceu, eu estava trabalhando no Canguru, que é o coisa dele, que é uma das empresas do grupo Melo Xavier. Quando isso aconteceu. Tá fixe. Amanhã então, o debate foi interessante. Tá fixe, força aí. Lovely Boy, tamo junto, né? Zé Boy não falou nada desde que eu cheguei. Angola Santo. Angola Santo. Angola Santo. Também já estou a feirar. Então é só mais logo. Um forte abraço aí, mano. Tamo junto, boy. Valeu aí. Obrigado. Angola Santo, Nacho, Zé Boy, apartamento, a tua da Tirosa aqui. Tamo junto.